Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais um vídeo desse quadro, Pergunte ao seu sócio. Como que funciona isso aqui? Você me deixa a pergunta lá no Instagram ou aqui nos comentários. Eu respondo assim que eu posto o vídeo. Eu fico uma hora lá acompanhando os comentários para ver os comentários mais bacanas, as perguntas mais legais para eu trazer aqui no maior nível de detalhe para você. Sua primeira vez aqui no canal, então não se esquece de se inscrever caso tenha interesse nesse tipo de assunto de finanças. Toca o sininho aí para ser notificado também, senão o YouTube não te notifica, não entendo isso, né? Você se inscreveu, você deveria ser notificado. Mas enfim, YouTube funciona assim, então não esquece de tocar o sininho. E sem mais delongas, bora aqui para a primeira pergunta. Pensando em fundos de investimentos imobiliários, é melhor eles terem um dividend yield alto? Sim, mas com ressalvas, tá? O que é o dividend yield? Caso você não saiba, eu não quero me tornar repetitivo aqui, mas tem muita gente nova chegando aí, tanto na Bolsa de Valores como no meu canal, por sinal, obrigado, né? Tá crescendo demais esse canal aí. Eu investiria no Fala Sócio 3, né? FLSC 3, se eu tivesse a chance. Ah, eu tô fazendo isso, né? Se eu pudesse abrir a capital aí também, seria um ótimo investimento, você pode ter certeza disso, tá? Enfim, o dividend yield é o quanto que a empresa ela está pagando para nós, acionista, em comparação ao valor da cota dela. Tem uma relação extremamente direta, direcionada aí com a cotação. Eu não olho cotação, né? Não é o meu modelo de investimento, mas enfim. Por exemplo, a cotação da empresa está lá R$10, ela pagou R$1 de dividendo para nós, R$1 sobre R$10, 10% é o dividend yield dela. Nos fundos imobiliários é muito mais fácil você precificar um imóvel. Por quê? Quando você vai para ações é difícil você falar essa ação vale isso, né? Já no fundo imobiliário ele está sempre muito próximo aí do valor patrimonial dele. O prédio vale 100 milhões, se é um prédio de qualidade ele vai valer aí 110, 120 milhões na cotação, né? O mercado ele vai colocar um pouquinho mais caro, né? Agora, em ações às vezes ela tem 1 bilhão de patrimônio, só que você vai na precificação dela, tá valendo 10 bilhões. Por quê? Porque o mercado vê uma perspectiva de crescimento daquela ação, né? Nos fundos imobiliários não funciona tanto assim, porque o prédio é o prédio e não vai mudar tanto de valor, principalmente em locais muito mais consolidados. Por exemplo, se você é de São Paulo, você deve conhecer a Avenida Paulista, né? Você tem um prédio lá, dificilmente vai mudar muito de cotação ano após ano. Então é mais fácil precificar. E até por isso que o dividend yield desses fundos imobiliários, normalmente, eles são mais redondinhos, né? Mais ligadinhos lá, por exemplo, é 3%, né? Não vai variar tanto assim com o tempo, tá? E a sua pergunta acaba sendo a seguinte, é muito lógica, né? Para que eu vou pegar aqui um FII que tá pagando 3% ao ano, você tem um aqui que também é um prédio, né? Também é um imóvel, não tem nada demais, tem nada diferente, tá pagando 8%. Aí que tá, tem alguma coisa diferente sim, tá? Então quando você vai comprar um fundo imobiliário, você tem que analisar diversificação de inquilino, diversificação geográfica, quem são esses inquilinos, onde que está localizado. Então vamos dar um exemplo prático aqui, né? Você pega um imóvel de 100 milhões localizado na Paulista, um imóvel de 100 milhões localizado num sítio, qual que tem mais risco? O que está localizado no sítio, né? Talvez não tenha infraestrutura, talvez não tenha telecom, talvez não consiga achar um inquilino para alocar aquilo, fica um período muito grande aí procurando por alguém para alugar, enquanto na Avenida Paulista aluga sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o inquilino em si. Vamos supor que eu tenho 2 prédios na Paulista, agora tá tudo igual, né? Só que um é locado pela Apple, né? A Apple chegou no Brasil, lá um escritório bonitão na Avenida Paulista, tal, 100 milhões, tá? Tá tudo igual. A Apple fala, ó, eu vou alugar o prédio inteiro, tá? Aí, no prédio do lado, quem que aluga? O Zezinho. Quem que é o Zezinho? É um cara que tá começando uma startup, uma fintech super arriscada, né? Compara uma Apple com uma fintech. Quem tem mais chance de dar certo, de pagar em dia, de não dar calote, de estar redondinho, de cumprir todo o contrato, é a Apple. Então, provavelmente, esse prédio vai ser precificado mais caro do que o mesmo prédio de 100 milhões, devido à diferença de grau de adversidade que cada um oferece. Além do mais, a Apple ela chega e fala, é o seguinte, a gente não tem intenção de sair para o Brasil, é uma operação longa aí, né? A gente vai fechar um contrato aí de 30 anos, né? Tranquilo aqui, ó, a gente vai ficar 30 anos nesse prédio. Dá para reduzir esse preço? Você ia me cobrar 5 milhões aqui, vamos fazer por 4 milhões, 30 anos de contrato, tal, 4 milhões a gente corrige aí pelo IGPM, PCA, o que for, né? Mas 4 milhões para começar. Ah, beleza. Aí chega o Zezinho, cara, posso aí também? 4 milhões? Não. Quanto tempo você vai ficar aqui? Ah, eu prefiro ficar só 2 anos, né? Um contrato de 5 anos. Então, o inquilino aí tem muito mais poder para negociar os valores com o locador. Então, no fim da história, é uma questão de decisão sua.
sua, obviamente. Tá pagando muito não é uma regra, tá? Mas é quase que uma regra quando a gente fala de fundo imobiliário. Tá pagando menos, provavelmente tem muito menor chance aí de dar um calote, tem muito maior chance de ter perenidade no negócio, pagar tudo certinho, de durar, de dar certo aquele contrato, de fazer o negócio fluir mesmo, tá? Tá pagando mais, tem um dividendo muito alto, tem um maior risco lá, provavelmente tem um maior risco lá. Cabe a você avaliar, pode ser que o maior risco nunca ocorra, né? O Zezinho vai lá e consegue cumprir 30 anos e no final você vai olhar para um, vai olhar para o outro, pô, esse pagou muito mais do que a Apple aqui. Mas a Apple, ela sempre ofereceu menos risco que o Zezinho, mesmo que não tenha se concretizado, tá? Então, no fim das contas, cabe aí a sua decisão. Para ações é a mesma coisa, né? Existem ações extremamente arrojadas, tal, de crescimento, arriscadas, fintechs, tal, e às vezes está no mesmo setor, né? Às vezes pode pagar, tá trazendo o mesmo lucro, tá? As duas estão trazendo 1 bilhão de lucro, tá distribuindo 1 bilhão de lucro para o acionista, mas você pega uma e outra, um dividendo está 6%, o outro está 3%. Por quê? Questão de risco. O que nos leva aí à segunda pergunta. Não, mentira, não tem nada a ver, não leva a segunda pergunta nenhuma, era só para dar uma emendada aí no assunto, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere aí mais qualidade e menor rentabilidade ou menos qualidade e maior rentabilidade? Obviamente com mais risco. Eu realmente quero saber, deixa aí nos comentários pra gente saber. Vamos lá. Pouco vejo se falar do BBDC3, Bradescão, lindo, sendo o segundo maior banco privado do Brasil. Qual sua opinião? Bradesco é fera, Bradesco é baita banco, baita empresa, seja como correntista, né, como cliente, ou seja para você investir. Você sabia que a marca Bradesco, ela é mais forte do que a marca Itaú, né? O que que acontece? O Itaú, ele de fato aí, principalmente depois da fusão com o Unibanco, ele se tornou aí primeiro colocado no Brasil, né? Um banco excelente, um dos maiores bancos do mundo, um dos melhores bancos no mundo, tá? Há quem diga que o Brasil é melhor que os bancos americanos. Por quê? Porque é um conglomerado, né? Mas vamos falar aqui de uma visão geral dos bancos do Brasil, tá? São conglomerados, então eles não trabalham somente com intermediação financeira. O que é intermediação financeira? Eu vou lá, chego pro cara e falo, ó, você quer dinheiro? Beleza, eu vou tomar aqui, ó, vou pegar aqui esse dinheiro, eu vou te emprestar a 150% do CDI. Tá joia? Tá joia. Ele vai me pagar 150 do CDI. Eu viro para você e falo, ó, eu te pago 110 e eu fico com esse ponto 40 para mim, para o banco. É isso, é intermediação financeira, que é o grande carro-chefe aí de todos os bancos. Eles não trabalham só com isso, eles trabalham com seguros, eles compram empresas, eles trabalham com previdência, com fundo de investimento. Tem muita coisa que os bancos aqui trabalham, enquanto os do exterior normalmente aí eles focam mais em intermediação financeira, então eles são mais frágeis do que o nosso Itaú e Bradescão aqui lindões, né? E por que que o Bradesco não é tão falado como Itaú? Porque Itaú tá na liderança, né? Depois que ele fundiu, eles ficavam assim, ó, Bradesco maior banco, Itaú maior banco, Bradesco, Itaú. Aí o Itaú comprou o Unibanco, se tornou aí o melhor desde 2008, traz aí resultados bem melhores do que o Bradesco. Claro que teve um período de adaptação da fusão, né? Mas assim, e naturalmente o Bradesco foi ficando de lado assim nas análises para chamar a atenção. Agora, o Bradesco é a marca aí mais poderosa do Brasil e existe uma certa bullshit aí do mercado, né? De diversificação versus pulverização. Tem um vídeo que eu falo muito sobre isso, falando no detalhe como você diversificar sem pulverizar a sua carteira, tá? Então acaba que, pô, a gente só pode falar de um banco, vamos falar do Itaú, né? Mas assim, cabe os dois na carteira tranquilamente, dois excelentes bancos. Ah, mas os banquinhos vão tomar o lugar deles. Aí eu vou ter que falar de novo que tem um card aqui para você ver, né? Não vou colocar um em seguida do outro. Dá uma olhada aqui na descrição que eu falo exatamente bancões versus os banquinhos. As fintechs versus os 5 maiores bancos aí do Brasil, você dá uma olhada. E para quem tá esperando o Bradesco virar esse jogo, pô, eu sinto muito, mas vai ser difícil, tá difícil mesmo passar o Itaú, principalmente com essa compra certeira, precisa, perfeita aí de 49,9% da XP. Uma ótima escolha, né? Uma ótima decisão. Eles viram o futuro e tomaram a decisão certa. Ó, palmas para a gestão. E por último, fala mais sobre small caps que não são de crescimento. Esse foi um dos temas aí que eu abordei em um dos meus vídeos. O pessoal ficou alvoroçado lá no Instagram, também aqui fazendo comentário, como assim small cap que não é de crescimento, né? Me explica aí essa história. Se é small cap é de crescimento. Não
necessariamente, tá? Você quer saber o porquê, você vai deixar um curtir aqui só para me ajudar. Só para me ajudar. Por que você tá deixando curtir? Para dar uma força pro canal. Só isso. Agradeço demais, agradeço demais. O que acontece? No Brasil a gente não tem tanto caso assim. Nos Estados Unidos a gente tem mais casos, tá? Existem empresas com limitação geográfica e existem empresas com limitação de receita. Vamos supor uma empresa que fabrica exatamente tampa de caneta. Ela é líder, ela cuida aí de 90% do market share na fabricação de tampa de caneta. Mas cada tampa de caneta ela ganha meio centavo de lucro. Aí você vai ver no histórico da empresa, uma empresa aí com valor de 1, 2, 3 bilhões de dólares, considerado small cap, obviamente dependendo da sua avaliação do que é small cap. Tem gente que fala, é menor que 1 bilhão de dólares é small cap, menor que 10 bilhões de dólares é small cap, vai da sua avaliação, ela é completamente subjetiva. Para mim, menor que 10 é small cap, tá? Ela vai lá, vende 300 milhões de tampas de caneta, e quanto que ela lucrou com isso? 1,5 milhões de dólares, não é nada, entendeu? Então, essa é uma das limitações. Um outro exemplo, a gente não tem muito aqui no Brasil, tá? É um exemplo que foi dado no livro aí do Peter Lynch. Se você não conhece esse livro, você tem que ler ou ouvir, você faz o que você quiser. Procura audiobook, não Audible, ouve inglês, você não sabe falar inglês, compra o livro em português, gasta um tempo, que é um baita de um livro, tá? Se chama One Up on Wall Street. Vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse, mas é um baita de um livro assim, conceitos maravilhosos aí do Peter Lynch. Peter Lynch foi aí o maior gestor da história, por mais de 15 anos aí apresentando resultados acima do S&P, acima do mercado dos Estados Unidos, sem nunca ter ficado negativo no ano. O cara é um gênio, né? Um monstro. E ele diz o seguinte nesse livro, né? O exemplo que ele dá são pedreiras, né? São empresas de pedreiras. O que acontece? Eu vou lá extrair pedra, né? Extrair minério. Eu tenho uma limitação geográfica. Por quê? Se eu fizer muito logística dessa pedra, eu começo a ficar caro. Então as pedreiras assim vizinhas, entendendo isso que estava acontecendo, elas resolveram fazer meio que um acordo de cavalheiro. Eu não vou na sua área, você também não vem na minha. A gente mantém rentabilidade. Não tem porque a gente ficar aumentando o nosso gasto para vender mais, se a gente vai tudo reduzir a margem, né? Então elas meio que limitaram as suas regiões. E existem sim pedreiras aí nos Estados Unidos com um valor pífio de mercado, né? Mas elas são aí donas daquela região, elas são donas do market share daquela região, são pequenas e não são de crescimento. Agora, o mais importante do que isso é a empresa ela ter a ciência do que ela sabe fazer. Também nesse livro maravilhoso ele fala sobre o diversification. O que é diversification? É um termo criado por ele de uma porcaria de uma diversificação, né? A Gillette todo mundo conhece, Gillette, fazer a barba, né? Eu tô precisando fazer a minha, eu sempre estou precisando fazer a minha. A Gillette sempre foi líder aí nesse segmento de fabricação de giletes. Ela falou, eu vou fazer outra coisa, agora eu vou fazer prato. E foi um desastre, né? Ela teve que descontinuar suas operações. Então isso é uma diversificação mal feita. A própria Coca-Cola, ela entrou no ramo de vestuário, né? Roupas da Coca-Cola, falou, nossa, vamos ver se a gente consegue expandir. Não conseguiu. Então você tem que saber até onde vai a sua expertise, o seu know-how. Uma outra empresa brasileira aqui que quase que poderia ser o nosso exemplo é a Fras-le. A Fras-le, ela é líder já no segmento que ela atua, só que ela começou a tentar atingir outros países, né? Outros mercados. Vamos ver se dá certo. Torço muito por essa empresa, mas ela é pequenininha, ela é bem pequenininha, tem um valor de mercado lá abaixo de 2 bilhões, se eu não me engano, se eu não estou enganado aqui, tá? Mas é um outro caso clássico aí de empresa small cap, mas nesse caso ela está tentando crescer, não está expandindo gigantescamente, mas se tudo der certo vai expandir sim, tá? Se não der certo, ela continua sendo uma small cap sem ser de crescimento. Muito obrigado aí pelo seu tempo disposto, até o próximo vídeo.